Fala galera do nono ano, vamos à correção da nossa atividade do dia 9, né? Já? Nossa, 9 de abril de 2021. A atividade passada ontem, dia 8. Vamos lá, da página 33, né? Fizemos aí a questão 3, a 4 e a 5. Então, a questão 3 nos diz, em 2008, o Brasil foi um dos 3 maiores produtores de frutas do mundo, ficando somente atrás da China e da Índia, que são, né, as maiores populações do mundo, né? Representando cerca de 5% da produção mundial. Sua produção superou 40 milhões de toneladas. Escreva o número que representa a produção do Brasil em toneladas na forma de potência de 10. Então, 40 milhões, pessoal, é escrito dessa forma aqui, né? 40 mil milhões, certo? Então, para transformar isso aqui em notação científica, né, vou pegar o 4, né, vezes 10 e contar quantos zeros tem, Então, nós temos aqui 7 zeros. Então, vai ser 4 vezes 10 à sétima potência. Beleza? Então, parabéns. Quem acertou, quem não, faça a correção. Na quarta questão, escreva em notação científica os números destacados em cada uma das afirmações. Em 1 grama de água há 23 de moléculas. Então, esse número aqui, para transformar em notação científica, né, lembre-se que ele tem que ficar maior do que 1 e menor do que 0. Menor do que 10, certo? Então, se eu colocar 23, passa de 10. Então, tem que colocar 2,3. Então, colocando 2,3, ou seja, a vírgula aqui, quantas casas teremos depois da vírgula? 22 casas, certo? Esse número aqui, pessoal, lá no futuro, né, vocês vão ver isso aqui na química, certo? Esse valor aqui. Eu não vou adiantar para vocês agora não. Então, tá 2,3 vezes 10 a 22, beleza? Então, esse aqui, tem dois valores, né? Esse aqui, e esse aqui. Então, o diâmetro do planeta Marte mede cerca de 6.800 km. Então, 6.800 km, né? 6,8 vezes 10. Então, se eu colocar a vírgula aqui, nós teremos 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 10 a terceira. 6,8 vezes 10 a terceira. Já nesse aqui, nós temos a distância, né, entre Marte e o Sol, 205 milhões de quilômetros. Então, olha, se eu colocar o 205, fica muito acima de 10. Então, tem que colocar a vírgula aqui, Fica 2,05. Então, contando a partir da vírgula, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 à oitava potência. O diâmetro de um átomo de hidrogênio mede, então, 0,0006. Então, olha, quando está assim, vocês lembram que vai ficar negativo, certo? Então, vai ficar um expoente negativo na potência. Então, se eu tenho aqui 0, então vou pegar o número lá do final, Se eu pegar 106, fica passando muito, né, de 10, então vai ser 1,06 e contar, certo? Quantas casas tem antes da vírgula. A vírgula vem para cá agora, certo? Eu vou contar a partir do 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ficar 8 negativo, certo? Então 1,06 vezes 10 a menos 8. Beleza? Essa aqui foi a questão de número 4. A questão número 5, nos traz aqui, algumas potências de 10, certo? Pela sua grande utilização, estão associados a prefixos originados do latim e do grego. Então, esses valores aqui, por exemplo, giga, né, é derivado do grego, né, significa gigante, né, e é 10 elevado à nona. Então, vale isso aqui, né, O mega, né, que significa grande, ele é 10 à sexta. O quilo é 1000, né, ou seja, 1000 gramas, né, por exemplo, 10 à terceira. O hecto é 100, 10 ao quadrado. O deca é 10, 10 elevado a 1. Deci, né, é o 10 elevado a menos 1, 0,1. O cent é 0,01, né, o centésimo, 10 elevado a menos 2. E o mili é 1000, né, 10 a menos 3, que é 0,001. E aí nós temos o micro, né, que é 10 a menos 6, e o nano, que é 10 a menos 9. Então, assim, o prefixo quilo, usado em expressões como quilômetro, equivale a 1000 metros. Quilowatt equivale a 1000 watts. Escreva usando a notação científica os valores destacados em cada uma das afirmações. Então, o prefixo cent é usado em expressões como centímetro,
que equivale a 1 centésimo de metro. Então, cent, né, ó, nós vimos aqui, ó, que é 10 a menos 2, né? Então, ele vai, né, ó, ser sujinho aqui, que caiu aqui do vento. Uma asinha de bomba de inseto. Então, 0,01, né, 10 a menos 2. Já aqui, ó, nós temos aqui, ó, 1 milhão de litros, é 1 milhão. É 1 milhão, né, é o mega, né? Que é um... Cadê? Aqui, Não, vou trazer para cá, ó. Esse valor aqui, ó. Tem 6 zeros, né? Então vai ser 10 a sexta, certo? Ou 1 vezes 10 a sexta, certo? Já a milésima parte, né, é 0,00001. Então, olha, você vai colocar 10 ou 1 vezes 10, né? Porque aqui tem 1. E contar quantas casas tem. São 6, então vai ser menos 6, ó. Certo, pessoal? Então, parabéns a você que acertou todas. Se não, faça a correção. Porque aí nós vamos trabalhar ainda, pessoal, dentro desse conceito, certo? De notação científica. Só que agora contextualizando, né, ó, por toda a parte, lá na página 34 do livro de vocês, ó. Os dados demográficos do estado do Amazonas. O Amazonas é o maior estado brasileiro em área e detém uma imensa biodiversidade. De acordo com os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o censo de 2010, o Amazonas ocupa uma área de aproximadamente 1.559.162 km², com uma população de 3.483.985 habitantes. Informações obtidas no governo do estado do Amazonas. Então, nós temos aqui uma figura, né, que representa o estado do Amazonas. Então, a vista da cidade de Parintins, com o rio Amazonas ao fundo. Foto tirada em junho de 2014. Então, pessoal, usando uma calculadora, vamos determinar a densidade demográfica do Amazonas. O que é a densidade demográfica, pessoal? A divisão do número de habitantes pela área que a cidade ocupa, né? Que o estado, certo? Aquela área ocupa. Então, é o número de habitantes pela área, certo? Que os habitantes ocupam. Então, isso é chamado de densidade demográfica, assunto que vocês viram em geografia, certo? Então, olha, se nós formos calcular a densidade demográfica do Amazonas, nós teremos aqui, ó, o número de habitantes dividido por a área, né, que o Amazonas ocupa. Então, nós teremos 2,23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, uma densidade muito baixa, né, porque o estado é gigantesco, certo? E a população não é tão grande assim. Para você ter uma ideia, né, a cidade de Fortaleza passa disso aqui, ó. Só a cidade de Fortaleza, né, região metropolitana. Então, olha, 2,23 habitantes por quilômetro quadrado, quer dizer o quê? Que em cada quilômetro quadrado, certo? Um quadrado hipotético, né, de 1 quilômetro de lado, nós teremos 2,23 habitantes. Certo? Então, é muito espaço, né, para pouca gente. Fazendo aproximações e usando a notação científica e as propriedades das potências, né, de mesma base, ou seja, multiplicação de potências, divisão de potências, e o galo participando, né? Vamos agora calcular a densidade demográfica aproximadamente, né, ou melhor, aproximada do estado do Amazonas em 2010. Ó. Então, se a população passa de 3 milhões, ó, nós vamos arredondar, certo, para 3 milhões e 500 mil, certo? Que é o mais próximo aí arredondado, né? Arredondamos para mais, né? Ó, 3 milhões e 473 mil, arredondamos para 3 milhões e 500 mil. Para facilitar aqui, ó, quando nós vamos transformar em notação científica, ó, porque fica 3,5 vezes 10 a sexta. Né? Porque a vírgula fica aqui, ó, e fica 6 casas aqui. Então, 3,5 vezes 10 a sexta. Ô, galinho para participar. Então, nós temos aqui também, ó, a superfície, né? A área. Ó. Então, se é 1.555, e aqui eu arredondei para mais, né? Aqui eu tenho que arredondar para mais também, certo? Então, fica 1.600.000, que é 1,6 vezes 10 a sexta. Então, olha, se eu for dividir isso aqui, pessoal, ó, observe bem como é que é feita a divisão, certo? Isso aqui vai ser usado bastante lá no ensino médio, viu, pessoal? Então, a partir do próximo ano, vocês estão no 9º ano, irão para o 1º, então vocês vão começar a usar muito isso aqui na aula de física, de química, certo? E na própria matemática. Nem tanto, mas mais em física e em química. Então, olha, eu tenho aqui, ó, o 3,5 dividido por 1,6, certo? Se eu for fazer essa divisão aqui, ó, vai dar aproximadamente 2,20. Agora, eu tenho essa parte aqui que eu vou ter que dividir também, ó. 10 a sexta dividido por 10 a sexta. Como é que eu faço isso, pessoal? Seguinte, ó. Divisão de potências de mesma base. A gente já viu isso aqui, né, nas aulas anteriores. Eu repito a base que é 10, tá aqui, ó.
e vou diminuir os expoentes. Ó. 6 menos 6, 0. Então, você sabe que 10 elevado a 0 vai dar 1. Ó. Então, 2,20, né, vezes 1 dá 2,20. Então, esse aqui é o valor aproximado. Beleza? Então, olha, nós usamos, né, a notação científica, certo? Para usar o cálculo da densidade demográfica aproximada. Agora você vai fazer uma pesquisa sobre a população e a área do estado do Ceará e do município de Poeiras, certo? Usando os dois processos apresentados aqui, né? Ou seja, o processo, né, normal aqui, né, ó, sem a aproximação, né, e arredondamento, e o processo usando arredondamento, certo? Então você vai pesquisar, certo, a população do estado do Ceará e a população da cidade de Ipueiras e fazer isso aí, certo? Calcule, não, com uma calculadora e registre no caderno a densidade demográfica do estado e do município, certo? Então compare os resultados e avalie a diferença entre os valores. Então esse primeiro aqui, obviamente, você vai fazer nessa divisão aqui, por exemplo, né, de 3,5, por exemplo, 1,6, você vai fazer na calculadora. Essa parte aqui não precisa fazer na calculadora. Então registre aí no caderno de vocês, certo, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos vocês e vamos para o Rio Amazonas tomar um banho ali naquele lugar.